Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia. Se você não trouxe, você pode acompanhar, a leitura, prestar atenção na leitura. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o versículo 37 e o versículo 38. Atos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Se você não tem uma Bíblia, você pode baixar o aplicativo da nossa igreja. Você procura lá na sua loja virtual, procura lá, Igreja Semear, o aplicativo ele é de graça, e dentro do nosso aplicativo, além de todas as informações da igreja, quando tem alguma programação, você pode fazer a inscrição pelo aplicativo. O aplicativo também oferece uma Bíblia grátis, então você pode, todo mundo geralmente carrega o celular, hoje já tão prático, que andar com o celular, então você pode ter o acesso, no aplicativo da igreja, tá bom? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 38, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí? Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por essa noite, a oportunidade de mais uma vez estar na tua casa, estar nesse altar, e nesse momento que para nós ele é único como igreja, porque nós estamos diante da tua palavra que revela o Deus que nós servimos e cremos, palavra pela qual o Senhor usa, o instrumento que o Senhor usa para falar conosco. Então é entendendo e crendo nisso que nós nos aproximamos da palavra com muito temor, mas também com muita expectativa, e abrimos o nosso coração, meu Deus, com sede, com fome, com desejo real de ouvir a tua voz. Fala conosco essa noite, que todos nós que aqui estamos e tantos outros que estão acompanhando esse culto online possam nessa noite ouvir com clareza a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito bem. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, e hoje eu resolvi até fazer uma pesquisa a respeito de dados, e a reportagem falava do número de pessoas e dos valores absurdos que são sorteados nas loterias brasileiras e que nunca são entregues, porque os ganhadores não vão buscar. Na Mega Sena da Virada, tem um ganhador que entrou num bolão, ele ganhou R$1.400.000 num bolão da Caixa Econômica. O bilhete dele vai vencer agora dia 31 de março, e ele ainda não foi buscar. Só ano passado, mais de 13 milhões não foram resgatados, porque os ganhadores não foram buscar o prêmio. O prêmio estava disponível para ser entregue, e as pessoas, os ganhadores, não pegaram o prêmio disponível. Não tem ninguém de Campos. Eu pesquisei. Eu vou ter que pesquisar, vai que tem alguém de Campos, Vai lá, eu vou orar para ser daqui, Mas não tem. Esse de 1 milhão é de Osasco. Então, até anuncio para ver se a pessoa se desperta e vai conferir, Mas a verdade, gente, é que todos os dias presentes não são entregues
porque não tem alguém para receber. Todos os dias o correio bate as portas e volta, porque não tem ninguém em casa para receber a encomenda. Todos os dias o Mercado Livre volta com encomendas para casa, porque não tem ninguém em casa para receber aquilo que está para ser entregue. Mas não é só nessa parte material, não. Todos os dias Deus presenteia a humanidade com experiências, com oportunidades únicas, e que a humanidade simplesmente não recebe. Um exemplo: o maior espetáculo da terra, nada, nunca, jamais pode ser comparado ao nascer do sol. Quando o sol nasce, a maioria da população está dormindo, e aquela que está acordada não para assistir o maior espetáculo da terra. Todos os dias isso acontece. Deus tem algo a entregar, mas não tem pessoas para receber. Quantos abraços que nunca foram compartilhados, quantas palavras que nunca foram recebidas, porque você não estava no momento certo, onde a entrega foi feita. Assim é a vida. Agora presta atenção, porque quando eu falo que isso é extremamente abrangente, isso me leva para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Porque o texto que eu li para você, ele narra o início da igreja cristã. O que tinha acontecido aqui? Estava sendo celebrada em Israel uma das 3 festas bíblicas, que era a festa de Pentecostes. E nessa festa de Pentecostes, como é de costume até hoje, em cada festa, judeu do mundo inteiro vai para Israel. Esse ano a nossa proposta, na nossa caravana, é ir a Israel na festa de tabernáculo. Então, o judeu do mundo inteiro vai estar lá, como todo ano eles estão. E nessa festa que não era diferente. Então, festa de Pentecostes, os judeus vão para Jerusalém para celebrar a festa. E nessa festa, Jesus havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia subido aos céus, e os apóstolos e os demais irmãos que haviam andado com Jesus durante o tempo que ele estava aqui, eles estavam reunidos num cenáculo, e o Espírito Santo então é derramado nessa festa. Esse texto aqui vai narrar o primeiro sermão, a primeira pregação pós derramamento do Espírito Santo e inauguração da igreja. E nessa pregação, o apóstolo Pedro vai falar justamente da maior entrega que o céu fez à terra. Ele vai falar da entrega de Jesus na cruz por nós. E quando ele anuncia isso, quando ele fala do sacrifício de Jesus na cruz, então, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, fazem essa pergunta. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos diante de tamanho entrega divina? Qual resposta nós vamos dar? Nós seremos o ganhador que não vai buscar o prêmio? Nós seremos o dono do presente que não abre a porta para o correio? Que faremos, pois? Essa é a pergunta. E é interessante porque o mesmo que anuncia a entrega, ele anuncia uma resposta. E eu queria compartilhar essa resposta com você. Queria que você prestasse atenção nessa palavra. O céu nos fez a maior de todas as entregas. Jesus morreu na cruz pela humanidade. Qual ou quais as respostas que precisamos dar diante dessa entrega? Presta atenção nisso. Primeiro, que é o básico, claro e objetivo. Primeira resposta que o apóstolo dá para a pergunta é: arrependei-vos. Arrependimento é a primeira resposta que nós precisamos dar diante da entrega do céu. Arrependei-vos é a primeira palavra. A verdade é que arrependimento é a prática que deveria ser a mais comum na relação do ser humano com Deus.
Porque todos os dias nós temos algo a confessar. Todos os dias nós temos algo a arrepender. Como a palavra de Deus diz que todos pecaram, né, e foram destituídos da glória, que o salário do pecado é a morte, e que todo ser humano, toda raça humana já nasce com essa raiz pecaminosa em si. Então o arrependimento deveria ser uma prática muito comum. Todos os dias, em todo o tempo, a gente ter essa resposta diante do que Jesus fez na cruz. Eu me arrepender de pensamentos, eu me arrepender de palavras que eu não deveria ter dito, eu me arrepender de atitudes que eu não deveria ter tido, eu me arrepender de negligências, de oportunidades que eu tive e não aproveitei, me arrepender de pecados que comumente eu cometo, diariamente eu cometo, e todo ser humano comete. Então o arrependimento deveria ser uma prática muito comum, muito normal na nossa relação com Deus, e arrependimento sincero, real, genuíno, verdadeiro. Mas quando o apóstolo Pedro fala aqui de arrependimento, não era apenas arrepender dos pecados cometidos, mas arrepender do pecado que impediria essas pessoas de receber a doação de Deus, o presente de Deus, a entrega de Deus, que era Jesus. E qual era esse pecado? Era justamente o pecado de não acreditar, de não crer que Jesus é o Messias, de reconhecer Jesus como exclusivo, como o único Senhor e Salvador. Vocês precisam se arrepender disso, é essa a palavra. E é muito interessante, porque o público que ouvia e que questionou, o que faremos, irmãos, era um público que cria em Deus. Eles criam em Deus, eles criam no Criador, eles criam no Eterno, eles criam no Yahvé, no Jeová, no Senhor, eles criam. Eles eram judeus, como Deus é conhecido, o Senhor de Israel, o Deus dos exércitos de Israel. Então eles criam em Deus, mas eles não criam que Jesus era o Messias, e eles precisavam se arrepender disso. E essa é a primeira resposta que nós precisamos dar diante do que Jesus fez na cruz por nós. Porque nós ainda vivemos numa sociedade extremamente religiosa, onde existe um misto de fé. E se tem algo que o brasileiro não tem dificuldade, é de crer em Deus. Graças a Deus nós ainda não fomos tomados pela mentalidade marxista, materialista, que tomou muitos países e culturas europeias. Nós ainda não temos isso de uma maneira assim tão forte, né? Então o povo brasileiro é um povo ainda muito sensível às coisas espirituais, muito voltado para a fé em Deus. Então é muito comum, é um país que para em dias santos, é um país que celebra, né, as suas divindades, e faz um misto de fé. Então é comum uma pessoa que crê em Deus, mas não tem dificuldade de fazer um despacho de macumba numa encruzilhada, mas ela crê em Deus. Isso é muito comum. Uma pessoa que crê em Deus, né, e está acendendo velas para ídolos. Isso é muito comum. Uma pessoa que crê em Deus, mas que não sai de casa sem ouvir os horóscopos. Ainda coloca nas redes sociais: eu sou de Libra, eu sou de Leão, mas está lá, cristão apaixonado por Jesus. E é justamente sobre isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que havia uma necessidade de arrependimento, para que essas pessoas tirassem a fé de todos os amuletos e colocassem a fé exclusiva naquele que morreu por elas, que foi Jesus. Deus nos deu um presente. Deus entregou Jesus na cruz por nós. Foi o maior presente que a humanidade em toda a sua história recebeu, e jamais receberá outro igual, porque Ele é único. E eu preciso dar uma resposta a essa entrega divina por mim.
Eu preciso me arrepender de todas as vezes que eu crio em qualquer outra coisa e não crio exclusivamente em Cristo. Porque ninguém morreu por mim além dele. Ninguém derramou sangue por mim além dele. Ninguém entregou a própria vida por amor a mim a não ser ele. E se eu não creio exclusivamente nele, eu preciso me arrepender disso. Então a primeira resposta diante de tamanha entrega é o arrependimento. Se você tem a sua fé dividida, você precisa se arrepender disso. Em hipótese alguma, nós vamos deixar de nos arrepender diariamente dos pecados que diariamente cometemos. Mas o primeiro arrependimento é o de não crer em Jesus, e somente em Jesus. Ele ainda é o único caminho, verdade e a vida. Às vezes as pessoas pensam que é uma questão da fé evangélica. Não, é uma questão bíblica. É uma questão da resposta do próprio Jesus para a humanidade. Enquanto tantas pessoas estão dizendo, todo caminho leva a Deus. Todo mundo já ouviu essa frase? Todo caminho leva a Deus. Jesus chega e mostra a sua exclusividade. E ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único. Então, se a minha fé não for colocada exclusiva nele, eu preciso me arrepender, porque eu estou dividindo a minha fé com aquele que deveria ser exclusivo para mim. Ele é a porta, ele é o caminho estreito, ele é o único Senhor e Salvador e mediador entre Deus e o ser humano. Se você hoje quer receber um presente divino, se você hoje quer abrir a porta para a entrega do céu, e a maior de todas, você precisa dar uma resposta diante do que ele fez na cruz. E a primeira resposta é essa: tirar a fé de todos os lugares, de todas as pessoas, de todos os amuletos, se arrepender de não crer apenas nele, e crer apenas nele. Segunda resposta que nós precisamos dar diante de tamanha entrega que o céu nos fez, ele fala sobre uma aliança de perdão. Olha o que ele diz: e cada um de vós, primeiro ele fala, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados. Olha que tremendo, porque ele está falando de um ato de aliança, que é o batismo, mas ele está falando de uma aliança que vai gerar perdão, que vai gerar remissão de pecados. Porque Jesus, ele morre na cruz, e eu sei que a abrangência da salvação, ela é absurda, não tem como a gente fazer conta dessa abrangência. A bênção de Deus conquistada na cruz do Calvário, ela é infinita, mas nada pode se comparar ao perdão dos nossos pecados. Nada. Não existe nada que pode se comparar a ter uma vida redimida pelo sacrifício de Jesus. Porque eu não tenho dúvidas de crer que o sacrifício de Jesus abre portas de bênção, de cura, de milagre, de prosperidade. Eu não tenho dúvidas disso. Não é difícil a gente testemunhar isso. Não é difícil a gente ouvir pessoas que depois, que tiveram a sua experiência com Deus, que prosperaram, que abriram portas, que cresceram em áreas da vida, que conquistaram, que realizaram sonhos. Isso acontece todo dia. A cruz nos proporciona isso. Mas nada pode se comparar ao perdão dos nossos pecados. Porque tem muita gente extremamente próspera que não consegue ter paz, porque vive e convive com uma consciência acusada por seus erros, por suas quedas, por suas fragilidades. Pessoas que têm tudo para ser felizes e não conseguem ser felizes porque a consciência, o peso de consciência não permite essa felicidade. Por quê?
porque ainda não entenderam que o sacrifício de Jesus, o maior benefício, ou o benefício que deveria mais nos chamar a atenção, é justamente a paz que alcançamos quando temos os nossos pecados perdoados. Fazer uma aliança com Jesus, porque essa foi a palavra: arrependei-vos e cada um seja batizado para remissão. Fazer um compromisso com Jesus para ter os pecados perdoados e ter paz no coração. E é importante eu olhar para isso e entender essa verdade, sabe por quê? Porque, como eu falei, né, não só pessoas que às vezes vêm visitar a igreja, mas a própria igreja que está aqui toda quarta, todo domingo, toda célula, de pessoas que estão na igreja, estão à busca de algo. E tem muita gente que está à busca de muitas coisas. Gente que às vezes vem para a igreja à busca de um casamento. Estou aqui à busca de um casamento. O varão procurando a varoa procurando o varão. No final encontra uma vareta, no final está tudo certo. E assim vai seguir a vida. Pessoas que vêm às vezes para a igreja porque entrou numa crise emocional e descobriu que de alguma forma a igreja traz um equilíbrio, uma orientação, uma ajuda. Pessoas que vêm para a igreja porque querem que as portas de emprego se abram. Isso é muito comum. E elas vêm e Deus abre portas e ela prospera. E a igreja está cheia de pessoas que estão procurando essas bênçãos, essas respostas. E muitas dessas pessoas estão prosperando. Muitas dessas pessoas estão alcançando essas bênçãos, mas continuam sem paz no coração, porque ainda não encontraram perdão, porque ainda não fizeram, não assumiram uma aliança, um compromisso com Jesus, com o entendimento de que esse compromisso gera perdão. Deus não tem dificuldade em nos abençoar. Eu sempre falo isso. Deus não tem dificuldade em prosperar uma pessoa, mas isso é só uma consequência no final da fila. Tem coisas tão mais importantes na relação de Deus com o homem, e aqui está uma que é extremamente mais importante: é o perdão dos nossos pecados. É você acordar com a certeza que Deus te perdoou. É você deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite com a certeza: Deus me perdoou. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Jesus, porque eu tenho um compromisso com Jesus, porque eu entreguei a minha vida para Ele, porque a minha vida é dele, e eu sou dele, como a palavra diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Presta atenção nessa palavra. A maior de todas as entregas foi feita na cruz. Jesus, Ele morre na cruz, Ele se entrega na cruz por nós, e a humanidade precisa dar uma resposta, e a resposta é essa: eu posso simplesmente ser mais um que assiste, porque não só na época, mas ainda hoje a humanidade está cheia de assistentes, né? Pessoas que estão assistindo os espetáculos. Já foi anunciado aí que o Mel Gibson vai lançar um novo filme sobre o sacrifício de Cristo, né? Sobre a paixão de Cristo. Aí os cinemas lotam de pessoas para assistir o espetáculo, e pessoas choram, né, com as cenas fortes. Então você pode ser mais um que assiste o espetáculo, você pode ser mais um que assiste as mensagens, ou você pode ser aquele que faz uma aliança com alguém que é mais do que um espetáculo, é uma entrega. Entenda essa palavra. Qual a resposta que você tem dado diante do que Jesus fez por você? Qual o compromisso que você tem com Ele? Qual o nível de comprometimento que você tem diante do que Ele fez por você? Então, se primeiro eu preciso me arrepender, em segundo, eu preciso fazer uma aliança que traga perdão para a minha vida. Deus quer que você saia daqui hoje com a certeza de que toda a sua dívida foi paga e todos os seus pecados foram cancelados, porque Jesus morreu por isso.
Posso ouvir um amém? E em terceiro, além de eu fazer uma aliança de perdão, a terceira resposta que eu preciso dar, eu preciso, segundo o que o apóstolo Pedro responde à multidão que pergunta: o que faremos, irmãos? Eu preciso receber o selo da salvação. Olha o que ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é cheio de dons para nós. É o doador dos dons, é o Espírito Santo. Dons ministeriais, Ele que capacita. Dons espirituais, é Ele que libera. A Bíblia diz que Ele dá a cada um conforme lhe apraz. É Ele que dá o dom da profecia, é Ele que dá o dom da sabedoria, é Ele que dá os dons, é Ele que dá. Mas o maior de todos os dons é esse aqui. É o selo da salvação. O que faremos diante de tamanha entrega? O que nós faremos diante do que Jesus fez por nós? O que faremos diante de tanta doação celestial em favor da humanidade perdida? Receber o selo da salvação. Uma certa vez, um salmista perguntou isso: que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? E a primeira resposta é: tomaremos o cálice da salvação. Porque presta atenção, gente, olha aqui para mim e preste muita atenção nisso. Se ninguém prosperar, se ninguém for curado, se ninguém alcançar bênção nenhuma em área nenhuma, mas se todos saírem daqui com o selo da salvação, o sacrifício de Jesus valeu a pena. Porque toda e qualquer bênção, todo e qualquer milagre que a gente receber, vai ficar aqui. Você pode ser curado de câncer, você pode ser curado de qualquer coisa, mas você vai deixar essa cura aqui, ela vai ficar aqui. Um dia você não vai precisar mais dela. Você pode prosperar, você pode conquistar, tudo vai ficar aqui. A única conquista que nós vamos levar para a eternidade é o selo da salvação, é receber o Espírito Santo na vida da gente como a marca que me garante a vida eterna. E se você entender isso, você vai entender o maior valor da humanidade. Que o maior valor da humanidade não é nada ligado à terra, o maior valor da humanidade é o que está ligado à eternidade, é o que nós vamos viver após a morte. E o ser humano que tem tanta dificuldade de falar disso, e convive com isso todo dia morre gente. E os que estão vivos nunca acreditam que o dia dele vai chegar, ainda que tenha garantia de que vai chegar para todos. Ainda existe a sensação que o meu não chega, mas chega. Então a grande questão é se eu estou selado, se eu estou pronto, se eu estou preparado para a minha eternidade ou não. Se eu tenho esse selo diante do que Jesus fez na cruz por mim, ou se eu não tenho esse selo. E essa é uma pergunta que todo ser humano precisa responder. Olha para mim, porque você precisa responder essa pergunta. Você pode ser religioso, você pode ser aqui dessa igreja, você pode ser de qualquer igreja, de qualquer lugar que você queira estar ou servir a Deus, mas você precisa responder essa pergunta para você mesmo. Se você morrer agora, você tem certeza de que vai para o céu? Se você morrer agora, você tem certeza, convicção de vida eterna? Você tem certeza de que a sua ida para a eternidade está garantida? Você tem certeza disso? Porque o selo da salvação, esse dom do Espírito Santo, é a única forma de eu viver com essa certeza. Porque presta atenção, Deus não está fazendo a proposta de salvar perfeitos.
Porque não existem perfeitos para serem salvos, porque todos somos pecadores. Deus tem uma proposta de salvar selados. O que vai fazer a diferença quando a trombeta tocar, o que vai fazer a diferença quando Jesus voltar, o que vai fazer a diferença quando tudo isso aqui acabar, é os que têm um selo e os que não têm o selo. Receber a Jesus, receber o Espírito Santo, receber essa marca e essa segurança, é a resposta que eu preciso dar diante do que Ele fez na cruz por mim. Jesus morreu por um propósito. E eu posso garantir para você que não é para você ser feliz. Não é importante é ser feliz. Alguém vai dar um último sorriso e vai morrer. Ainda tem coisas mais importantes do que ser feliz. E ser salvo é mais importante do que ser feliz. Tem muita gente que vai chorar uma vida nessa terra para sorrir na eternidade. Tem gente que vai contar piada uma vida inteira aqui e vai chorar por toda a eternidade. A diferença é o selo. Jesus morreu na cruz. Qual resposta você está dando? O céu entregou Jesus por nós. Qual resposta você está dando? O mesmo que anuncia a entrega, anuncia a resposta. Presta atenção nessa palavra. Primeiro, se você não crê exclusivamente em Jesus, você precisa se arrepender disso. Segundo, se você não tem um compromisso, uma aliança com Jesus, que promova perdão para os seus pecados, você precisa receber isso. Se você não tem certeza de uma vida eterna com Deus, se você não tem certeza de que você está selado pelo Espírito Santo para a sua salvação, você precisa receber isso. A entrega foi feita. Você só precisa receber. Queria convidar você a ficar de pé comigo para a gente fazer uma oração. Não importa se você frequenta essa igreja, não importa se você não frequenta igreja alguma, Jesus morreu pela humanidade. A entrega do céu nos foi feita. Uma resposta precisa ser dada. Como a palavra do Senhor nos ensina, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca, jamais vamos limitar Deus. Nunca, jamais vamos limitar a capacidade de Deus em abençoar o ser humano. Mas nós nunca podemos colocar valores terrenos no lugar dos espirituais. De todas as bênçãos que o céu tem para nós, a mais importante sempre será a vida eterna com Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu acho que esse é um momento assim, muito propício para eu fazer uma reflexão, para cada um de nós fazer uma reflexão. A Bíblia tem resposta para tudo, gente. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, então eu não tenho que ficar aqui preocupado com o que a pessoa que está do meu lado está pensando, achando. Ela vai dar conta da vida dela a Deus e eu vou dar conta da minha vida a Deus. Então esse é um momento que, se eu puder não me distrair, é mais fácil para eu não errar.
Então, por favor, não brinque, não converse, só feche os seus olhos. Se esse momento não é importante para você, faça isso da mesma forma, para você não roubar a bênção de quem está do seu lado, porque pode não ser importante para você, mas é importante para ele. Só feche os seus olhos e faça uma reflexão. Assim como o prêmio que nunca foi resgatado, assim como a encomenda que nunca foi entregue, porque faltou alguém para receber, assim o céu doou Jesus. Assim Jesus se entregou na cruz por mim e por você. Quem são os receptores? Quem são aqueles que estão abertos para receber tamanho presente? Quem são aqueles que estão abertos para receber tamanha dádiva? Ele se entregou, mas eu preciso receber.